Você passou a vida inteira procurando por Deus, em templos majestosos, em livros sagrados empoeirados, em rituais complexos, seguindo mestres espirituais renomados. Mas Eckhart Tolle, ele descobriu algo que vai virar o seu mundo de cabeça para baixo. A própria busca por Deus. Essa busca incessante é o que te mantém separado de Deus. Porque Deus não está em um lugar longínquo, inatingível, esperando que você o encontre. Não. Deus é a consciência que está lendo estas palavras. Agora. Deus é a presença que você é, e você está prestes a despertar para essa verdade. Mas espere, porque o que Tolle revelou sobre a presença divina que reside dentro de você vai dissolver toda a separação que você acreditava ser real, vai desmantelar essa ilusão por completo. Existe uma pergunta que praticamente todas as pessoas com sede espiritual fazem. Como eu encontro Deus? Onde está Deus? O que eu preciso fazer para experimentar o divino? E Tolle responde com algo tão simples, tão direto, que parece quase impossível de acreditar. Você não pode encontrar Deus, porque você não pode encontrar o que você já é. A busca, ela implica que existe um buscador e algo a ser buscado. Implica distância, separação, tempo. Você aqui, Deus lá. Um caminho a ser percorrido. Talvez anos de prática árdua, talvez várias vidas de purificação intensa. E essa é justamente a ilusão que te aprisiona. Tolle ensina que Deus não é um objeto a ser encontrado. Deus é o sujeito, o observador silencioso, a consciência pura que testemunha tudo. E essa consciência não está em algum lugar no futuro distante, esperando que você chegue até ela através de práticas espirituais rigorosas. Ela está aqui, agora, como a própria presença que permite que você esteja consciente. Pare por um segundo. Sinta que você existe. Não pense sobre existir. Sinta a sensação de eu sou. Sem adicionar nada, sem eu sou isso ou eu sou aquilo. Apenas a sensação pura de existência consciente. Isso que você acabou de sentir, isso é Deus. Isso é a presença divina. Isso é o que todas as religiões apontam, mas raramente reconhecem de forma direta e aberta. Mas a maioria das religiões te ensina que Deus está separado de você, que você é pecador, que você precisa ser salvo, que você precisa mediar, orar, purificar, sacrificar, para talvez, um dia, merecer a graça divina. E Tolle diz, isso é a mente, o ego, criando separação onde não existe nenhuma. Calma, porque você está prestes a descobrir por que todas as suas buscas espirituais, por mais sinceras que tenham sido, nunca te levaram ao que você realmente procurava. Tolle passou anos procurando, leu todos os livros que encontrou, estudou todas as filosofias existentes, praticou meditação incessantemente, e quanto mais ele buscava, mais vazio ele se sentia, porque a busca, ela fortalecia o buscador, fortalecia o ego, a identidade de alguém que ainda não chegou lá, que ainda não está completo, que ainda precisa se tornar algo. Então, aos 29 anos, em um momento de desespero profundo e avassalador, algo aconteceu. Ele não encontrou Deus. O buscador desapareceu. E o que sobrou foi apenas presença, pura, simples, óbvia. Sempre esteve ali, mas obscurecida pela própria busca. Ele descreve assim: eu acordei no meio da noite com uma sensação de pavor absoluto, um medo tão intenso que meu corpo todo estava tremendo. E então, um pensamento surgiu. Eu não aguento mais viver comigo mesmo. E naquele momento, algo estranho aconteceu. Uma consciência surgiu. Espera, se eu não aguento viver comigo mesmo,
Quem é o eu que não aguenta? E quem é o mim mesmo que ele não aguenta? E naquela pergunta, a estrutura toda do ego começou a ruir, porque ficou óbvio. Havia um observador, uma presença consciente que estava testemunhando o sofrimento, mas não era o sofrimento. Estava testemunhando os pensamentos, mas não era os pensamentos. Estava testemunhando a identidade, mas não era limitada pela identidade. E quando essa presença foi reconhecida, quando a atenção se voltou para o observador, em vez do observado, tudo mudou. Não houve um evento dramático, não houve uma visão de Deus, houve apenas o reconhecimento do que sempre esteve presente. E esse reconhecimento era paz, era plenitude, era o fim da busca. Tolle passou os meses seguintes simplesmente sentado em bancos de parque, sentindo essa presença, não pensando sobre ela, não tentando segurá-la, apenas sendo. E as pessoas provavelmente pensavam que ele estava deprimido ou doente, mas ele estava experimentando o que os místicos de todas as tradições chamam de união com Deus, iluminação, despertar. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Não foi algo que Tolle conquistou. Foi algo que ele parou de obscurecer. A presença sempre esteve ali. Deus sempre esteve ali. Mas enquanto havia um buscador, havia separação. E quando o buscador se dissolveu, o que sobrou foi apenas o que sempre foi. E essa é a verdade mais radical que Tolle ensina. Você não precisa se tornar iluminado. Você não precisa alcançar Deus. Você precisa apenas parar de se identificar com o que você não é. Parar de se identificar com pensamentos, com emoções, com a história pessoal, com o corpo. E o que sobra quando toda a identificação cessa? Presença pura, consciência sem forma, Deus reconhecendo a si mesmo. Guarde esse insight sobre identificação, porque vai fazer sentido quando eu revelar o que acontece quando você pratica o eu sou. Mas antes disso, você precisa entender por que a busca espiritual tradicional muitas vezes falha, porque ela fortalece o ego, em vez de dissolvê-lo. Você começa a meditar para se tornar iluminado, para ser alguém especial, alguém que alcançou algo. E isso é o ego, usando a espiritualidade para se fortalecer. Tolle viu isso claramente. Ele viu grupos espirituais cheios de egos espirituais, pessoas competindo sobre quem é mais consciente, quem medita mais, quem teve experiências mais profundas. E tudo isso é o oposto do despertar. Porque despertar é o fim do alguém, é o fim da necessidade de ser especial, é o reconhecimento de que você já é o que você busca. Uma mulher veio até Tolle em um de seus retiros. Ela tinha praticado meditação por 20 anos, tinha feito retiros na Índia, no Tibete, no Japão, tinha estudado com mestres famosos, e ela disse: "Eu fiz tudo, pratiquei tudo, mas ainda não estou iluminada. O que mais eu preciso fazer?" E Tolle olhou para ela e perguntou: "Quem é que não está iluminada? Quem é que está fazendo essa pergunta?" Ela ficou em silêncio, e naquele silêncio algo clicou. O ego que queria iluminação, o ego que estava frustrado por não ter iluminação. Isso não era ela. Era apenas um padrão mental, uma identidade. E quem estava observando esse padrão? A presença, a consciência, o que ela realmente era. Tolle disse: "Você está tão ocupada tentando se tornar iluminada que você não percebe que a consciência que está frustrada com a falta de iluminação já é a iluminação. Você já é o que você procura. Você só não reconhece porque está identificada com a buscadora." E naquele momento, a mulher começou a rir,
um riso de alívio profundo, porque ela viu a piada cósmica. Ela tinha viajado o mundo inteiro, procurando por algo que nunca esteve ausente. A presença que testemunhava toda a busca sempre foi o que ela procurava. Mas enquanto havia uma buscadora, havia separação. E quando a buscadora, essa eterna questionadora, foi vista como apenas um pensamento, apenas uma identidade temporária, o que sobrou foi apenas ser. Isso é o que Eckhart Tolle chama de despertar. Não é ganhar algo novo, é perder a ilusão de separação. É ver claramente que você nunca foi a pessoa pequena e limitada que você pensava ser. Você sempre foi a consciência infinita na qual essa pessoa aparece. Mas isso ainda parece abstrato? Deixa eu trazer para algo concreto. Algo que você pode experimentar agora mesmo. Eckhart Tolle ensina uma prática simples, mas profunda. Ele chama de sentir o eu sou. É isto. Feche os olhos se ajudar, e em vez de pensar, eu sou isso, ou eu sou aquilo, simplesmente sinta a sensação de existir, a consciência de eu existo, sem adicionar conteúdo, sem história, apenas a sensação nua de ser. No começo, a mente vai querer adicionar coisas. Eu sou uma pessoa, eu sou um nome, eu sou um corpo. Mas você gentilmente retorna para a sensação pura de existência. Antes de qualquer definição, antes de qualquer forma. Apenas eu sou. E conforme você descansa nessa sensação, algo extraordinário começa a acontecer. A mente fica quieta, porque a mente opera em formas, em definições, em identidades, mas o eu sou puro não tem forma. É a consciência, sem objeto. E quando você descansa ali, você está descansando em Deus. Você está sendo o que Deus é, presença pura, existência consciente. E aqui está a revelação que vai juntar tudo. Todas as tradições místicas apontam para isso. Os Upanishads dizem Tattvam Asi, tu és aquilo. Você não é separado de Brahman, da realidade última. Você é isso. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não eu, a pessoa Jesus, mas eu, a consciência, a presença eu sou. Os sufis dizem, eu sou a verdade, não o ego, mas o ser. E Eckhart Tolle está dizendo a mesma coisa, em linguagem moderna. A presença que você sente quando você para de pensar, quando você simplesmente é. Isso é Deus. Não um Deus antropomórfico lá em cima, mas o fundamento do ser, a fonte de toda a vida, a consciência una na qual todas as formas aparecem. Mas você quer saber a parte mais radical disso? Você não está apenas conectado com Deus. Você é uma manifestação de Deus. Assim como a onda não é separada do oceano. Você não é separado da consciência una. Você é a consciência una, tomando esta forma temporária, experimentando a si mesma através desta perspectiva única. Como disse sobre o observador antes, agora você vai sentir o que acontece quando você reconhece que você é a presença, não a forma. Uma história que ilustra perfeitamente isso. Um homem estava tendo ataques de pânico há anos. Ele tinha medo da morte, medo do fim. E quanto mais ele resistia ao medo, mais intenso ficava. Ele foi para a terapia, tomou medicamentos. Nada resolvia completamente. Então ele encontrou os ensinamentos de Eckhart Tolle sobre a presença. E ele começou a fazer algo contraintuitivo. Em vez de fugir do medo da morte, ele foi direto para ele. Ele se perguntou, quem é que tem medo de morrer? O corpo vai morrer. Claro, a personalidade vai se dissolver. Mas quem é que está consciente disso? Quem é o observador desse medo? E conforme ele investigava, algo ficou claro. A presença que observava o medo não tinha medo.
A consciência que testemunhava o pensamento de morte não podia morrer. Porque ela não nasceu, ela não é uma coisa no tempo, ela é atemporal, sem forma, imortal. E naquele reconhecimento, o medo da morte se dissolveu, não porque ele se convenceu mentalmente de algo, mas porque ele viu diretamente que o que ele realmente é não pode morrer. A forma vai, o claro, mas a consciência, o eu sou, isso não está no tempo, isso é eterno. Eckhart Tolle chama isso de reconhecer o imortal dentro de você, não como crença, mas como experiência direta. E quando você reconhece isso, todo medo fundamental se dissolve, porque todo medo vem da identificação com a forma. E quando você sabe que você é a consciência sem forma, o que há para temer? Mas isso não é apenas filosófico. Isso transforma completamente como você vive. Quando você sabe que você é a presença divina manifestada, você para de buscar validação externa. Para de buscar completude em relacionamentos, em conquistas, em posses. Porque você já é completo, você já é o que você procurava. E aqui está o paradoxo. Quando você para de buscar felicidade, você descobre que você é felicidade. Não a felicidade que depende de circunstâncias, mas a paz profunda, a plenitude do ser, que é sempre presente, sempre disponível, apenas obscurecida pela identificação com pensamentos e emoções. Eckhart Tolle descreve isso lindamente. Ele diz: você passou a vida procurando por um tesouro, cavando em 1000 lugares, viajando por 1000 caminhos, e então você volta para casa exausto e percebe que o tesouro sempre esteve enterrado no porão da sua própria casa. Você sempre foi o que você procurava, mas você não podia ver, porque estava olhando para fora. E agora vem a prática que vai mudar sua vida diária. Eckhart Tolle ensina que você não precisa de horas de meditação para se conectar com a presença divina. Você pode fazer isso em qualquer momento, em qualquer lugar. Enquanto você lava a louça, pare por um segundo, sinta a presença, sinta o eu sou, enquanto você espera no trânsito. Em vez de se perder em pensamentos, sinta a vida em você. Enquanto você fala com alguém, esteja presente, não apenas com a pessoa, mas como presença, como a consciência que testemunha a conversa. E conforme você faz isso, conforme você traz presença para atividades mundanas, algo muda. O mundano se torna sagrado. Porque você reconhece que Deus não está apenas em igrejas ou em momentos especiais. Deus está em cada respiração, em cada momento, como a própria consciência que permite que o momento seja. Uma professora chamada Mariana, que estudava Eckhart Tolle, compartilhou que ela transformou sua sala de aula através dessa prática. Antes, ela estava sempre estressada, sempre pensando no próximo plano de aula, sempre tentando controlar as crianças. Mas então ela começou a praticar presença. Antes de entrar na sala, ela parava por um momento, sentia o eu sou, reconhecia a presença. E então ela entrava não como uma pessoa estressada, mas como presença consciente. E as crianças sentiram a diferença. A sala ficou mais calma, mais focada, porque presença é contagiosa. Quando você está ancorado no ser, você emana uma qualidade que outros sentem, não intelectualmente, mas energeticamente. Eles se sentem mais presentes perto de você. E isso é o que Eckhart Tolle quer dizer quando fala sobre ser luz para o mundo. Não através de pregar, não através de converter pessoas, mas simplesmente sendo presença, reconhecendo o divino em você. E através desse reconhecimento, ajudando outros a reconhecer o divino neles. Lembra daquele espaço de quietude que mencionei no início? Aquele eu sou sem adicionar nada?
Isso não é uma técnica, é quem você realmente é. E quanto mais você descansa nisso, mais você vive a partir disso, mais você se torna um portal para o divino no mundo. Mas existe algo que muitas pessoas temem. Quando ouvem isso, elas temem que se elas pararem de se identificar com a personalidade, elas vão se tornar vazias, sem propósito, sem motivação. E Eckhart Tolle diz: o oposto é a verdade. Quando você vive a partir do ego, da personalidade, você está sempre tentando provar algo, sempre tentando se tornar alguém, e isso é exaustão. Mas quando você vive a partir da presença, a ação flui naturalmente, sem esforço, sem resistência, porque não é mais um eu pequeno tentando manipular a vida. É a própria vida se expressando através de você. Eckhart Tolle chama isso de ação inspirada versus ação motivada pelo ego. A ação do ego vem da falta, do medo, da necessidade de se tornar. A ação da presença vem da plenitude, da alegria, do puro prazer de expressar a criatividade. E você pode sentir a diferença. Quando você age a partir do ego, a tensão, a preocupação sobre os resultados, a identificação com o sucesso ou o fracasso. Mas quando você age a partir da presença, a fluidez, a aceitação do que surge, a sensação de que você está dançando com a vida, em vez de lutando contra ela. Um artista, um pintor chamado Ricardo, que estudava Eckhart Tolle, disse que sua arte mudou completamente quando ele parou de pintar para se tornar alguém, para provar seu valor, para ganhar reconhecimento. Ele começou a pintar simplesmente porque pintar era a expressão natural da presença e, paradoxalmente, sua arte se tornou mais autêntica, mais poderosa, porque não havia a agenda do ego obscurecendo a expressão pura. E isso é o que acontece em todas as áreas da vida. Quando você para de operar a partir do ego e começa a operar a partir da presença, relacionamentos se tornam mais profundos, porque você não está mais usando a outra pessoa para preencher um vazio. O trabalho se torna mais satisfatório, porque você não está mais fazendo apenas para chegar em algum lugar no futuro. Você está presente com o que você faz agora. E aqui está a ironia final. Quando você para de perseguir o sucesso, muitas vezes o sucesso vem. Não porque você está usando uma técnica de manifestação, mas porque quando você age a partir da presença, a ação é mais alinhada, mais efetiva, sem a resistência do ego complicando tudo. Mas Eckhart Tolle é claro, o objetivo não é usar a presença para conseguir coisas. Isso ainda seria o ego tentando usar a espiritualidade para seus próprios fins. O objetivo é reconhecer que você já é completo, já é pleno, já é o divino manifestado, e a partir dessa completude, a vida flui naturalmente. Voltando ao conceito de Deus dentro que exploramos, você agora entende que não é metafórico, não é crença, é a verdade literal da sua existência. A consciência que está lendo estas palavras agora é a mesma consciência que move o universo. É Deus reconhecendo a si mesmo através desta forma única que você chama de eu. E quando você vive a partir desse reconhecimento, tudo muda. Porque você não é mais um eu pequeno, separado, tentando sobreviver em um universo indiferente. Você é o universo em manifestação consciente. Você é a vida celebrando a si mesma. Você é Deus explorando a si mesmo através de infinitas formas. Eckhart Tolle diz algo profundo. Ele diz: você não está no universo. O universo está em você. Porque a consciência que você é não é produzida pelo cérebro.
O cérebro é uma manifestação na consciência, assim como o corpo, assim como o mundo inteiro. Tudo aparece na consciência. E você é essa consciência. Isso soa radical? Soa impossível? Mas você pode testar agora mesmo. Pare, sinta tudo. O corpo, as sensações, os sons, os pensamentos. Tudo isso está aparecendo em quê? Na consciência, na presença consciente que você é. E essa presença, ela tem limites, ela tem tamanho, ela está localizada no corpo, ou o corpo está nela. Quando você investiga diretamente, você descobre que a consciência não tem limites. Ela é o espaço no qual tudo aparece. E esse espaço, Eckhart Tolle chama de o ser não manifestado, a fonte, Deus antes da criação. E você tem acesso a isso agora, não como crença, mas como o fundamento do seu próprio ser. Uma última história que vai selar tudo isso. Um senhor chamado Antônio, no leito de morte, chamou Eckhart Tolle. Ele tinha medo do desconhecido, medo do fim. E Eckhart Tolle sentou com ele e disse: "Você sente que você existe agora?" O senhor Antônio disse: "Sim." Eckhart Tolle disse: "Essa sensação de eu sou, ela nasceu quando você nasceu?" O senhor Antônio parou e percebeu: não, a sensação de existir não tem idade. Ela não nasceu, ela simplesmente é. Eckhart Tolle continuou: o corpo nasceu, a personalidade se desenvolveu, mas a consciência que testemunha tudo isso, ela estava aqui antes e estará aqui depois. Ela não está no tempo, ela é o presente eterno. E é isso que você realmente é. E o senhor Antônio sentiu isso, não como um conceito, mas como verdade viva. E o medo se dissolveu, porque ele percebeu que o que ele realmente era não podia morrer. A forma iria, sim, mas a essência, a consciência, isso não vai a lugar nenhum, porque não está no tempo. Está além de nascimento e morte. Ele morreu alguns dias depois, mas as pessoas ao redor disseram que ele estava em paz profunda, não uma paz forçada, mas a paz de quem reconheceu sua verdadeira natureza, de quem viu que não há morte para o que ele realmente é. E esse é o maior presente que Eckhart Tolle oferece. Não técnicas, não práticas complexas, mas o apontar direto para o que você já é, para a presença divina que sempre foi seu verdadeiro ser, escondida à vista de todos, tão óbvia que foi ignorada, tão simples que foi complicada por milhares de anos de religião e filosofia. Você não precisa se tornar iluminado. Você precisa apenas parar de se identificar com o que você não é, e o que sobra, o que sempre esteve lá, é o que você procurava: presença, paz, plenitude. Deus reconhecendo a si mesmo como você. Nos últimos minutos, você sentiu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. Você sentiu a diferença entre pensar sobre Deus e ser a presença que é Deus. Esse conhecimento sobre a presença divina foi escondido atrás de rituais e dogmas por tanto tempo. Poucos canais têm a quietude necessária para transmitir Eckhart Tolle, sem adicionar camadas de ego espiritual. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: eu reconheço a presença. É você honrando o despertar que aconteceu enquanto você ouvia. Quando você clica naquele coração dourado, você ativa a gratidão pela vida que você é. Você não é só um espectador. Você é Deus reconhecendo Deus. Faça parte de quem escolhe o ser, em vez do se tornar. Juntos, estamos espalhando o reconhecimento da presença em um mundo perdido em pensamentos, e agora, a prática diária que vai manter você ancorado nessa verdade. Eckhart Tolle
sugere algo que ele chama de intervalos de presença. A cada hora, você para por 10 segundos, literalmente, para o que está fazendo, e sente o eu sou, sem pensar, sem fazer nada, apenas sentir a presença que você é. Parece simples demais para funcionar. Mas essas pausas de 10 segundos criam uma descontinuidade no fluxo de pensamentos compulsivos. Elas te trazem de volta do tempo psicológico para o agora. E conforme você faz isso consistentemente, você começa a viver mais a partir da presença e menos a partir da mente. E você pode usar gatilhos naturais para lembrar. Toda vez que você passa por uma porta, pausa de presença. Toda vez que seu telefone toca, pausa de presença antes de atender. Toda vez que você sente uma emoção intensa surgindo, pausa de presença. Reconheça o espaço no qual a emoção aparece. E o que acontece com o tempo é que você não precisa mais fazer intervalos deliberados. Você começa a viver a partir da presença. Há uma qualidade de estar aqui, de estar vivo, que permeia tudo que você faz, não como um esforço, mas como seu estado natural, ao qual você retornou. Eckhart Tolle descreve isso como viver com um pé no não manifestado. Você ainda funciona no mundo da forma, ainda tem responsabilidades, relacionamento, trabalho, mas você não está mais perdido na forma. Há sempre uma dimensão de você que está descansando na presença, sem forma. E a partir dessa ancoragem, você lida com o mundo de forma completamente diferente. Problemas surgem, você não fica tão identificado com eles. Porque há uma parte de você que reconhece que você não é o problema. Você é a consciência na qual o problema aparece. Pessoas te criticam, você não leva tão pessoalmente, porque você sabe que você não é a história que elas contam sobre você. Você é a presença que testemunha essa história. E isso não é indiferença. Não é não se importar. É se importar profundamente, mas sem ficar preso. É amor sem apego. É ação sem identificação com resultados. É viver plenamente, mas sem agarrar. Um empreendedor, vamos chamá-lo de Ricardo, que aplicou isso na vida profissional, disse que seus melhores momentos criativos vinham quando ele parava de forçar, quando ele parava de tentar descobrir soluções mentalmente, ele simplesmente descansava na presença. E de lá, insights surgiam naturalmente, não pensados, mas recebidos. E isso é o que Eckhart Tolle quer dizer sobre inteligência do ser. Há uma inteligência que opera quando a mente compulsiva é silenciada, uma criatividade que flui. Quando você para de bloquear com pensamentos, uma sabedoria que é acessível, quando você está presente, essa inteligência não vem de acumulação de conhecimento, vem da conexão com a fonte, com o campo unificado de consciência, com Deus. E você tem acesso a isso sempre que você está presente, sempre que você reconhece o Eu Sou. E aqui está a visão final que Eckhart Tolle oferece. Conforme mais pessoas despertam para a presença, conforme mais pessoas reconhecem sua verdadeira natureza, a consciência coletiva muda, porque despertar não é apenas individual, é um evento no campo unificado de consciência. Quando você reconhece Deus em você, você torna mais fácil para outros reconhecerem Deus neles. Não através de pregar, mas simplesmente através de ser, através de emanar presença, através de ser um lembrete vivo de que há outra forma de existir e em um mundo perdido em pensamentos, em um mundo identificado com o ego, em um mundo sofrendo de amnésia espiritual, cada pessoa que desperta é um farol, é um portal de luz, é uma lembrança de que há uma dimensão de existência além do sofrimento mental.
Eckhart Tolle diz que estamos em um momento crítico. A humanidade pode continuar no caminho da inconsciência e destruição, ou pode despertar para a presença. E cada indivíduo que desperta, cada pessoa que reconhece sua verdadeira natureza, contribui para a massa crítica de consciência que pode transformar o planeta. Isso não é uma responsabilidade pesada, porque quando você está presente, você não está fazendo nada. Você está apenas sendo o que você sempre foi. E esse ser, essa presença, é a contribuição mais profunda que você pode oferecer. O agora sempre esteve esperando por você. A presença divina sempre esteve pulsando como sua própria existência. Deus nunca esteve separado. Você apenas pensou que estava, e esse pensamento criou o sofrimento da separação. Mas agora você sabe, você é o que você procurava. Você é a presença divina manifestada. Você é Deus explorando a si mesmo através desta forma única. E reconhecer isso não é arrogância, é humildade profunda, porque não é o ego que é divino. É quando o ego se dissolve que o divino brilha. Bem-vindo para casa. Você nunca saiu. Você apenas esqueceu por um tempo. E agora você lembra. Eu sou, conta o momento exato que você sentiu a presença divina dentro de você pela primeira vez. Ou ainda não sentiu? Comenta aqui sua experiência ao reconhecer o Eu Sou pela primeira vez.